Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Estamos nesta segunda-feira, dia 23 de setembro, começando mais uma semana, muita expectativa, semana de decisões muito interessante em relação à Sul-Americana, mais interessante ainda em relação à Copa Libertadores da América e cada vez mais uma certeza. Meu saudoso pai, seu Zico, seu José Elia costumava dizer, filho, rapadura é doce, mas não é mole não. E o futebol do Campeonato Brasileiro mostra cada dia mais que sim, ela pode ser doce, mas não é mole, porque este é um futebol que é um futebol de resultado, que é um futebol de entendimento de cada qual ter o seu tamanho, que é um futebol que principalmente precisa entender que se você investir e investir bem, a sua chance de auferir bons resultados, ela aumenta sobremaneira. Agora, não basta só o investimento, não basta só a ideia de que você esteja no caminho certo, independentemente do time que você coloque em campo, que aí você vai ter muita dificuldade de atender ao seu objetivo e conquistar os seus espaços. O São Paulo entra com um time alternativo, aliás, totalmente alternativo contra o Internacional, e eu ontem no Show do Esporte dizia, não é favorito por jogar em casa e é zebra nesta partida contra o Inter, mesmo atuando no Morumbi. Inacreditável, por quê? Porque para muitos o fato do São Paulo jogar em casa e ter o tamanho que tem, o orçamento que tem, por ser a equipe que está na quinta colocação em termos de orçamento e folha salarial na Série A do Campeonato Brasileiro, seria natural que esse time pudesse jogar e naturalmente vencer o Internacional em casa. Eu disse não, times alternativos são diferentes e essa alternância ela depende do quê? Ela depende da qualidade daquilo que você coloca em campo. Muitas vezes você imagina que pode ter um time mais qualificado, mesmo sendo alternativo. Só que isso vai ficar só na sua imaginação, não ficará no seu resultado. Quando você chega no Flamengo, você tem o time de maior orçamento do futebol brasileiro, de maior folha salarial, do segundo técnico mais bem pago desse país. E aí? E por que o resultado não vem? Por quê? Porque você precisa entender que apesar de ser o Flamengo, você vai jogar de maneira propositiva, você poderá jogar talentoso, você poderá ter aquele entendimento todo de um time brilhante que vai jogar na frente no 4-2-3-1 e vai marcar alto, sendo propositivo, elegante e acima de tudo vitorioso, se você tiver todos os seus titulares à disposição. Se você tiver o Pedro como centroavante, que vai ficar muito tempo afastado, se você tiver o Bruno Henrique na melhor da sua forma, se você tiver o Arrascaeta sem nenhuma dor muscular, se você tiver o De La Cruz correndo 12 km por partida, se você tiver o goleiro Rossi impecável, dando garantia de que um grande time começa por um grande goleiro, como este no momento não é o caso do Flamengo, o técnico Tite deveria relembrar e deveria voltar ao túnel do tempo para o período em que ele comandava um Corinthians reativo, onde ele tinha que jogar por 2 ou por 3 bolas, onde ele sabia que o seu adversário seria muito vitorioso se ele tivesse que jogar de igual para igual com aquele adversário. Só que o Tite não tem, infelizmente para ele e principalmente para o Flamengo, ele não tem planos B e C. E aí o que acontece? Ele joga e mais uma vez perde. Neste momento perde de maneira até categórica para a equipe do Grêmio de Futebol porto-alegrense, que desde o início era dita como uma equipe que poderia cair. E desde o começo o técnico Renato Gaúcho apostava todas as suas fichas na permanência deste Grêmio na primeira divisão, dando garantias inclusive de que
o descenso jamais aconteceria no caso do Grêmio. E, por acaso, ele tem toda a razão. Neste momento, é um Grêmio que luta, inclusive, por posições acima na tabela, tentando, inclusive, imaginar que numa sequência boa de vitórias possa estar entre os 6 primeiros colocados deste Campeonato Brasileiro. Esta é uma realidade que, no momento, é muito importante ser apresentada. O futebol brasileiro não é para amadores.